Aí aqui a gente vai começar, né, falando sobre a questão, né, dos membros superiores. Aí aqui eu tenho uma definição, onde os membros superiores do corpo humano são formados por um conjunto de ossos, articulações e músculos, sendo que essa região do esqueleto, ela é dividida em 5 segmentos. Então, pessoal, a gente, né, no caso aqui na nossa matéria, a gente estuda apenas a parte do osso, o conjunto de ossos que formam esses membros. A questão das articulações a gente não estuda aqui. Porém, tem uma articulação que é bastante importante, né, que é a articulação do cotovelo. Aí eu fiz um apanhado geral sobre essa articulação. E a questão dos músculos a gente também não estuda. A questão muscular, até porque é um assunto bem mais extenso. Porém, a região toda óssea dos membros superiores a gente vai estar vindo aqui agora. Como eu falei para vocês, é dividido em 5 segmentos. E esses segmentos, eles são o braço, articulação do cotovelo, antebraço, articulação do punho e mão. São essas 5 partes que a gente vai estar vendo. A questão da cintura escapular a gente não vai ver porque a gente já viu na aula passada, que é a escápula e a clavícula. Então a gente não vai estar vendo nessa aula agora. As articulações do ombro, né, que é como eu falei para vocês da questão da cintura escapular, onde o ombro ele conecta os membros superiores ao tronco. Trata-se de uma articulação mais móvel do corpo humano e também uma das mais complexas. Em sua anatomia é formada por 3 articulações, que são a articulação externo-clavicular, acromioclavicular e gleno-humeral. São as 3 articulações principais do ombro. A gente vai detalhar um pouquinho assim delas, né? A gente não vai falar da questão óssea, como eu falei para vocês, a gente já falou sobre a escápula e a clavícula, mas a gente vai ver essa parte dessa articulação. As características e funções. A articulação externo-clavicular é a que conecta os membros superiores ao esqueleto axial, envolvendo interação entre a região medial da clavícula e manúbrio do osso externo. Como a gente já sabe, a gente já viu no osso externo, né, a parte do manúbrio, que é a primeira parte, né, do osso. A gente já viu ele, então a gente já sabe agora que essa articulação ela vem da parte da clavícula até o manúbrio do osso externo, por isso ela tem o nome de externo clavicular. Ela é auxiliada por diversos ligamentos presentes na região. Ela é capaz de realizar os movimentos de elevação, depressão, prostração, retração e rotação. Esses aqui são os elementos, né, que a gente é capaz de fazer com o nosso ombro. Por exemplo, de elevação, de levantar o ombro, de prostração, de retração e rotação. São os movimentos que a gente consegue fazer devido a essa articulação. A próxima articulação é a acromioclavicular, onde ela envolve a interação entre a extremidade acromial da clavícula e o acrômio, a apófise da extremidade externa da espinha escapular. Ou seja, já está falando, né? Acrômio clavicular. É a parte do acrômio com a clavícula. E essa articulação, pessoal, ela permite movimentos rotacionais da escápula, quando acompanha os movimentos de abdução do braço. Ou seja, quando a gente faz algum movimento com o braço, né? Para frente, para trás, para trás, para cima ou para baixo, a escápula ela faz esse movimento juntamente com o braço. Ela consegue fazer esse movimento devido a essa articulação acrômio-clavicular. A próxima, que é o glenohumeral, é uma articulação que é formada pela conexão entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula, que a gente já viu na aula passada nessa cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero ele faz essa articulação e é a principal articulação do ombro, onde ela torna capaz de realizar maior quantidade de movimentos do corpo humano. Então, todo aquele movimento que a gente faz do braço é devido a essa articulação glenohumeral, onde a parte, né, da cabeça do húmero ela se encaixa na cavidade glenoide e aí tem esse deslize entre um osso e outro. Lembrando que o osso ele consegue deslizar sobre o outro devido a uma pequena membrana de cartilagem que permite essa movimentação, já que a gente sabe que o osso ele é rígido, ele não desliza um sobre o outro, então ele precisa dessa cartilagem que é mais molinha para estar vendo essa articulação. Aqui a gente tem para vocês. Aqui primeiro a gente vai ter a articulação acrômio-clavicular, que é aqui, ó. Aqui é o acrômio e aqui é a clavícula. Então, assim, esse deslize aqui que dá
é articulação. E entre esses dois ossos, a gente tem uma camada de cartilagem aqui. A articulação, essa daqui, que é externo-clavicular, é aqui, tá vendo? A ponta da clavícula na parte do manúbrio do externo. Lembrando que tem o manúbrio, o corpo do externo e aqui, né, a parte chifoide. Então, essa articulação é aqui, a da clavícula com o externo. E a gente tem a mais importante, que é a articulação gleno-humeral, que é aqui, tá vendo? Cabeça do húmero, que encaixa aqui na cavidade glenoide e faz esse movimento que a gente tem do braço. E aqui a gente tem, né, a camada de cartilagem que permite esse deslize, esse movimento. Agora a gente vem para o braço, né? O braço a gente tem o osso do húmero, que é formado por um único osso, ou seja, o braço ele só tem esse osso mesmo. O húmero, ele é o maior osso dos membros superiores, possui um papel muito importante no conjunto. Sua extremidade superior articula-se com a escápula, formando a articulação grenumeral, que foi aquela que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente tem, na sua extremidade inferior, articula-se com dois ossos que formam o antebraço, que é a una e o rádio. Além disso, eles juntos formam uma articulação complexa, que permite que os movimentos do tipo de dobradiça e também rotacionais do cotovelo. No caso, aquele movimento que a gente consegue de dobrar o braço, de rodar o braço, de esticar o braço, é devido principalmente a essa articulação aqui, que é do cotovelo, que a gente vai ver logo à frente. É que a gente tem o húmero, né? A gente tem a cabeça do húmero, o tubérculo, a gente tem o sulco intertubercular, a gente tem a tuberosidade deltoide, o corpo do húmero, a gente tem. Aí aqui a gente tem o epicôndrio, a fossa radial, que é onde o rádio se encaixa. A gente tem um epicôndrio medial, a fossa coronoide. Então, assim, aqui é toda a anatomia do húmero, além das epífises e diáfises, né, que a gente já sabe. Agora a gente vem para o cotovelo. O cotovelo humano é formado pela articulação entre os ossos do braço e antebraço. Como a gente já sabe, o osso do braço é o húmero e do antebraço o rádio e a una. A articulação é do tipo gínglimo, que é sinovial, cujo funcionamento assemelha-se de uma dobradiça. Ou seja, esse sinovial é como se fosse um líquidozinho, né, viscoso, que permite essa funcionalidade, que permite que, né, que a articulação ela se dobre, estique e ela volte, né, para a sua anatomia normal. Tal característica anatômica permite que o braço realize movimento de extensão e flexão. Entretanto, também é capaz de realizar movimentos rotacionais, como eu falei para vocês agora. Aí aqui a gente tem, né, a parte mais esquelética, né, que a gente tem o húmero, o rádio e a una, e aqui a gente tem, né, a articulação do cotovelo. É esse movimento assim, ó, de dobrar o braço, né, de flexão. Quem permite esse movimento é a articulação do cotovelo. Aqui já tem a parte mais muscular, né, e a parte normal, esse movimento. A união do braço e do antebraço, que forma o cotovelo, acontece com a ligação entre o húmero, que é o osso do braço, com o rádio e a una, que é o osso do antebraço. Aqui eu vou mostrar para vocês mais de perto. Aqui a gente tem o húmero, o músculo tríceps, banda anterior, músculo bíceps, tendões, rádio e una. Então, essa parte aqui, ó, dessa banda anterior é que forma o cotovelo. Então, aquele movimento que eu mostrei para vocês no slide anterior é essa parte aqui que permite esse movimento. Agora, a gente tem as articulações próprias do cotovelo, né? A nomenclatura própria, que é a articulação troclear. É a articulação proveniente da união do osso do húmero e una. Lembrando, o osso e a una, a articulação que dá o nome é troclear.
Ela é do tipo sinovial, como eu falei para vocês, né? Tem um líquido, né? Que ele é um líquido viscoso e é responsável pelos movimentos do tipo gínglimo, já descrito anteriormente, realizando movimentos de flexões e extensão. Já a questão da articulação húmero-radial, assim como a troclear, é também uma articulação sinovial, é proveniente da união dos ossos do húmero e do rádio, como a gente já está falando, né? União, articulação húmero-radial. É responsável pelos movimentos de supinação e pronação. Esse movimento de supinação e pronação eu vou mostrar para vocês numa próxima imagem, é um movimento bastante importante. Além do movimento de flexão e extensão, a gente tem esses dois movimentos também, de supinação e pronação. Rádio ulnar, que são os dois ossos, né, do antebraço, é a articulação que proporciona os movimentos de rotação do cotovelo. É formada pela união dos ossos do rádio e pela ulna. Aqui a gente tem um movimento, como eu falei para vocês, de flexão, que é um movimento de dobradiça, e acontece quando o ângulo de abertura é reduzido, por exemplo, quando o pulso vai de encontro com o ombro, ou seja, quando a gente encolhe o braço, né, a gente faz esse movimento, é flexão. Já quando a gente pega esse movimento de dobradiça, da flexão, porém no sentido ao contrário. Por exemplo, quando a gente pega esse ombro, esse braço, que ele está mais fechado, a gente abre, ele estica, né, o braço, é um movimento de extensão. Ou seja, quando o pulso se movimenta em sentido oposto ao ombro. Quando a gente estica o ombro, a gente está fazendo um movimento de extensão. Quando a gente dobra ele, movimento de flexão. E o de supinação e pronação é os movimentos do cotovelo, onde os braços ficam esticados para a frente, com as palmas das mãos apontadas para o chão ou para cima. É o movimento de supinação e pronação. Esses movimentos rotacionais são chamados de supinação e pronação. Ou seja, quando a gente estica o braço, a gente vira ele, que a palma da mão fica para baixo, é o movimento de pronação. Quando a gente levanta ele com a palma da mão para cima, já é o outro movimento. Aí aqui eu tenho para vocês verem. De flexão, quando a gente dobra, né, os punhos vão em direção ao ombro. E extensão, quando a gente estende o braço. Pronação, vocês veem que o braço fica aqui rente ao corpo, com essa parte do antebraço esticada. E palma da mão voltada para baixo. Pronação. E ao contrário, quando a gente roda a mão e ela fica voltada para cima, de supinação. Esses 4 movimentos que a articulação do cotovelo permite que a gente faça. Além disso, a gente tem um antebraço, né, que é o rádio e a ulna, onde é formado pela união entre dois ossos, o unirádio, também conhecido como cúbito, e o osso da ulna é o maior deles, sendo o mais próximo do cotovelo. Articula-se com o rádio por meio de uma articulação tipo trocoide. Em sua extremidade inferior, ambos se articulam com os ossos do carpo, formando assim a articulação do punho. O antebraço abriga 20 músculos conectados anterior e posteriormente ao mesmo. São os principais responsáveis por auxiliar os ossos e realizarem movimentos de articulação, de pronação e supinação. Voltando. Pronto, aqui a gente tem o rádio e a ulna. Aqui são articulações que eles fazem com o húmero, que a gente falou na articulação da ulna com o húmero, e dentre eles dois, e tem a articulação que eles fazem com os ossos carpais, que são esses aqui. Então, essa articulação aqui a gente tem outro nome, e aqui a gente tem o osso do rádio e o da ulna. E vocês percebem que o osso da ulna ele é maior do que o osso do rádio. Aí a gente tem da mão, né, que é o carpo, metacarpo e as falanges, onde no esqueleto da mão a gente localiza a extremidade inferior dos membros superiores. E em sua anatomia a gente divide a mão em carpo, metacarpo e falange, sendo que as falanges elas são falanges proximais, mediais e distais. Aqui a gente tem que eu acabei de falar para vocês. Osso do rádio da ulna, ossos carpais ou carpianos,
metacarpianos ou metacarpais, e a gente tem as falanges proximal, medial e distal. Lembrando que no dedão só é falange proximal e distal. Ele não tem o terceiro osso, que é o medial. Na mão, né? A mão se articula com o antebraço por meio da conexão entre os ossos da una, do rádio e do carpo. O carpo é formado por 8 ossículos de forma irregular que mantém conexões com os 5 ossos metacarpianos. A sua função, né? Elas tem extremidade final, podemos observar os dedos que formam a união das falanges. Formados a partir da união de 3 ossos enfileirados, as falanges articulam-se com os ossos do metacarpo, possibilitando assim o movimento de abrir ou fechar a mão. Os ossos do carpo. O carpo articula-se com o rádio, é formado por 8 ossos da mão, constitui o conjunto que forma um pulso no esqueleto humano. Os ossos carpais são dispostos em 2 fileiras paralelas, sendo que uma é proximal, que é conectada ao braço, e a outra distal, que é conectada ao metacarpo. Aí aqui a gente tem a fileira proximal, né? Aqui em vermelho, proximal, é a fileira inteira. Aí a gente tem os nomes. Esse aqui em vermelho, a gente tem o escafoide, em vermelho. Em verde, a gente tem o semilunar. Em azul, né, a gente tem o piramidal. E em roxo, o pisiforme. Esses são as fileiras de ossos proximais, que é junto com o osso do rádio e da una. Bora lá novamente. Em vermelho, escafoide. Em verde, semilunar. Em azul, piramidal. E em rosa, pisiforme. Esses são os ossos carpais proximais. E agora a gente tem a fileira distal, que é essa aqui. Lembrando que essa primeira aqui, tá vendo? Foi a que a gente falou agora, que é a proximal, e agora a gente tem a distal. Esse primeiro osso em vermelho a gente chama de trapézio, o segundo verde de trapezoide, o azul de capitato e esse rosa de amato. Novamente, em vermelho, trapézio, em verde, trapezoide, em azul, capitato e em rosa, amato. São os ossos, né, carpais. A gente tem, né, 5 ossos metacarpos, que constituem a mão indo do polegar até o dedo mínimo. Eles são os mais longos, ele é conectado à fileira distal, ele tem nas extremidades, eles ligam as falanges. Aqui eu tenho para vocês os ossos do metacarpo. Lembrando que aqui são o carpo, esses daqui, e aqui são o metacarpo, que vai desde o dedão até o dedo mínimo, né? Então, aqui em vermelho a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ossos. Já os ossos das falanges, né? Que eles correspondem à extremidade da mão. A gente tem partindo do metacarpo, falange distal, proximal e medial. Então, aqui a gente tem, ó. Vou mostrar para vocês. Falange proximal, medial e distal. Lembrando que o dedão, ele só possui a falange proximal e distal. Ele não tem a falange medial, que nem os outros dedos. Essa é uma grande diferença, tá certo, pessoal? E aqui tá as referências, a gente vai estar finalizando agora essa parte dos membros superiores.